Gálatas capítulo 2. Paulo, no capítulo 1, estava defendendo o seu ministério, né? É tão triste a gente ver que várias vezes ele teve que fazer isso. Ele teve que assim, apelar às pessoas que o estavam criticando ou que estavam duvidando do seu ministério, né? E ele sempre fez numa maneira que ele dizia: eu não pedi para estar aqui, não foi nenhum homem que me mandou, o próprio Jesus me selecionou. E no capítulo anterior, ele veio contando como que foi, quem ele era e o que ele tornou, né? Que metamorfose tão grande aconteceu na vida dele, né? De um seguidor devoto da lei, perseguidor dos seguidores de Jesus, ele passou a ser um pregador do evangelho, né? Então, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Então, no capítulo de hoje, ele vai discutir alguns assuntos que estavam causando divisão na igreja da Galácia, né, que a gente já viu semana passada, que não era um lugar, era uma região onde haviam várias cidades e várias igrejas. Então, essa epístola de Gálatas está direcionada não a uma pessoa ou uma igreja, a um grupo grande de igrejas que Paulo queria que essa epístola fosse lida por várias igrejas. Então, ele vem e ele vai falar também de um encontro que ele teve com Tiago, Pedro e João, né? Então, ele teve esse encontro com eles não só em Jerusalém, mas também depois na Antioquia. Ele teve um encontro com Pedro, onde ele teve um confronto sério com Pedro. Então, a gente vai estudar um pouquinho disso hoje. Então, para as que leram Atos, hoje nós vamos ler algumas, porque eu acho que é muito importante, gente. Eu sempre falo para vocês, a Bíblia tem que ser lida e estudada dentro do contexto. Então, a gente lê isso aqui, aí a gente fala assim, mas onde, quando, né? Como, por quê que Paulo, como que ele chegou nesse lugar? Então, eu acho que é importante, às vezes pode parecer que eu estou fazendo muita teoria, mas eu acho que é importante. A gente não pode pegar temas e assuntos isolados, a gente precisa estar alicerçada e solidificada com a própria palavra. Então, se não existe, você faz isso, não vai existir contradições, né? A Bíblia é perfeita, né? Todo o Velho Testamento provou isso quando se concretizou na vinda de Jesus, né? E ainda tem coisas que ainda estão concretizando e vão concretizar. Do livro de Daniel, de Ezequiel, ainda tem profecias que vão ser realizadas, né? Que era para o futuro, ainda mais adiante do que Jesus. Então, aqui ele começa essa carta dando uma justificativa. Então, vamos ler o que ele fala aqui. Capítulo 2, versículo 1. Ele fala: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém. Dessa vez com Barnabé e levando também a Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr o risco ou ter corrido inutilmente. Então, vamos desmembrar um pouquinho isso aqui. 14 anos depois de quê? A gente não sabe exatamente. Pode ser 14 anos depois da conversão, pode ser 14 anos depois, porque nós vimos semana passada que ele só veio conhecer a Pedro, o apóstolo de Jesus, 3 anos depois da conversão dele. Que ele ficou 3 anos recebendo de Jesus as instruções, o conhecimento para poder sair para o ministério que Deus tinha mandado. Então, mas isso não faz sentido. Lembra que a gente já falou isso, né? A gente não vai ficar engasgando em elefante aqui, engasgando em mosquitinho, né? Tem coisas mais importantes que tem que ser tomada atenção. Então, tem muita gente que às vezes fica limitada a detalhes e deixa de lado na íntegra, né? A mensagem importante. Então, aqui, esse tempo não importa, tá? Gálatas 1, ele falou do tempo que ele tinha ficado antes de conhecer os apóstolos, a gente viu isso semana passada. Então, isso não importa. O que importa aqui
é que ele foi com Barnabé e Tito para Jerusalém. Então, a gente viu semana passada que o que estava acontecendo na igreja da Galácia é que tinha um grupo de judeus que estavam vindo, falsos mestres, querendo fazer com que os gentios, que eram aqueles que não eram judeus, que se convertessem, tivessem que passar pela circuncisão. Eles falavam que se não fizesse, estava quebrando a lei, então não era salvo. Então, Paulo, o tema dessa carta de Gálatas é Paulo dizer que não, que isso não é verdade, né? Que Jesus veio e ele quebrou essa tradição da lei, ele cumpriu, não é que Jesus anulou a lei, mas ele cumpriu na totalidade a lei. Então, a partir de Jesus, tudo que era necessário era crer em Jesus, era acreditar pela fé. E é esse o tema básico de Gálatas, né? A salvação pela fé. Então, continuando aqui, e outra coisa, quando ele foi com Tito, Tito era um gentio que tinha convertido. Barnabé não, Barnabé era judeu também, mas Tito era um gentio que tinha convertido. E Tito ajudava muito a Paulo, Paulo confiava, a gente vai ver em outras cartas que Paulo menciona Tito várias vezes. Então, era um companheiro de Paulo. E Tito foi criticado por Paulo não ter exigido que Tito fosse circuncidado, né? Então, nesse capítulo, vai ter muito desse bate-boca, né? Entre os apóstolos e Paulo e os seus seguidores. Então, ele vem falando assim, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Gente, Jesus, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que acontece com a religião? A religião quer prender o homem, quer colocar cadeias, quer colocar regras que são muitas vezes difíceis e atrapalham as pessoas de seguir a Jesus, desviam as pessoas do propósito, né? Porque eles estão achando, e isso a gente vai ver muito hoje, eles acham assim, eu preciso fazer isso para alcançar a graça, para alcançar a misericórdia de Deus, eu tenho que fazer isso. Não, Jesus já fez tudo. Então, quando eu vejo alguém falar assim, ai, eu espero, eu estou tentando, eu ainda vou chegar lá, não adianta, você não vai chegar lá. Se você não se render aos pés de Jesus e aceitar, muito obrigado, meu Senhor, porque o Senhor fez por mim. Né? Hoje a gente vai ver, hoje eu peguei várias cotações de estudiosos antigos, Lutero, John Scott, gente que eu admiro muito, porque eu falei, não tem jeito de eu falar melhor do que eles estão falando aqui. Então, nós vamos ter alguns pontos que eu vou ler as notas que eles colocaram, tá? Então, aqui ele fala, a expressão que ele usa, não correr em vão, reflete a preocupação de não semear desunião na igreja, né? Para não quebrar, não só naquela igreja, mas em todas as igrejas. E a gente vai ver no final desse capítulo que esse era o propósito dessa carta. Eu falo que quando a gente assiste novela, né? Eu fico pensando assim, gente, se essa pessoa fosse direto naquela ali e resolvesse o problema entre as duas, pronto, acabou a novela em 2 dias, né? Mas não, aí fica rodeando e fica dando aquelas. E aqui Paulo está dizendo exatamente nesse capítulo, ele vai de cara, onde está o problema, resolve o problema e pronto, acabou. Né? Para que ficar, eu vou contar para esse, eu vou contar para aquele, aí o rumor cresce e o assunto muda, e aí acaba. E aqui a preocupação deles, tanto de Paulo como de Pedro, e João e Tiago, era a pureza do evangelho, era não danificar essa mensagem, era uma responsabilidade muito grande que eles tinham na mão deles.
né? De não deixar que nada... E eles sabiam, Paulo vem falando isso faz tempo, que o inimigo, o adversário, Satanás, estava tentando atrapalhar o ministério dele, né? Deles. Então, era muito importante. Então, aqui ele está dizendo que ele não queria provocar essa desunião entre os irmãos da igreja. Provavelmente não vinha do medo de que ele próprio caísse. Então, assim, ele se vigiava. A gente viu várias vezes Paulo falando, eu esmurro o meu corpo. Lá em Romanos, ele falava, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal está sempre diante de mim. Né? Eu quero seguir ao Senhor, mas aquela natureza pecaminosa me leva para o caminho que eu não quero ir. E essa é uma coisa que acontece com cada um de nós. Eu tenho certeza que todas nós, várias vezes a gente se propôs a fazer uma coisa ou não fazer uma coisa que a gente sabe que não é bem, que não está agradando a Deus, e quando a gente vê, já está fazendo de novo. Né? Mas não é para desanimar. Não é para desanimar. Sabe, a coisa, o Espírito Santo é aquele que Jesus nos deu para nos alertar. Ó, você fez de novo. Não é para nos culpar, é para nos alertar, para que a nossa consciência não se cauterize com o pecado. A gente não pode ser cauterizado pelo pecado, achar que está tudo normal. Não é isso que a gente está vivendo hoje em dia? O certo é errado, o errado é certo, não tem mais preto e branco, tudo é cinza. Na lei de Deus existe o certo e errado, existe o preto e o branco, né? Então a gente vai voltar lá em Atos 14 e eu vou ler alguns versículos, tanto do 14 como do 15, para a gente se localizar, tá? Onde que esse contexto dessa conversa estava acontecendo. Então, Atos 14, 1 e 2 diz assim: em Icônio, se vocês quiserem abrir em Atos 14, a gente vai ler vários versículos lá. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo com os irmãos. Aí o versículo 4 e 5. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los. Então, aqui, os judeus, daqui não eram os convertidos, tá? Os judeus que não aceitaram a mensagem do evangelho estavam rejeitando e querendo maltratar, né? Prender, pedrejar, era a maneira que eles mostravam o desaprovamento de alguma coisa. Aí ele continua. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licônias de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Agora 21 e 22. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Antioquia, a gente já viu quando a gente estudou Atos, que foi um centro muito grande, onde o evangelho propagou e cresceu muito. E da Antioquia saíram muitos missionários para ir para a Ásia, para a Europa, para a Espanha, e Itália e outros lugares para levar o evangelho. Tá? Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, Jesus já tinha falado, né, que a vida do seguidor dele, do discípulo, não ia ser fácil. E aqui eles estavam experimentando e falando de experiência que era necessário. Paulo sabia que ele teria que passar por sofrimentos. Quando ele converteu lá em Atos 10, né? Jesus falou: eu quero que ele saiba o preço de ser um meu seguidor. Né? Ele vai passar por sofrimentos por ser meu seguidor. Então, assim, Paulo sabia, não foi engano, não foi, né, ele não foi ilusionado,
né? Ele sabia exatamente o que ele estava entrando. Mas uma coisa é certa, gente, quando o poder de Deus invade a sua vida e o chamado de Deus é claro, e você está disposto ou disposta a seguir, gente, não tem nada que te para. Eu agora recebi aqui semana passada um casal com 2 filhos. Ela veio há uns 5 anos atrás. Eles são sobrinhos de uma tia minha, lá casado com meu tio. Mas eles são agora eles estão voltando para o Brasil, mas são missionários na China. Na China. Foram para lá, o casal com as crianças pequenininhas, agora os meninos já são adolescentes, o menino mais velho está com 15 anos, já tem o chamado missionário, quer trabalhar com jovens, quer levar a mensagem de Jesus, assim, totalmente decidido. E a vida deles não foi fácil. Não foi fácil lá na China. Tiveram que fazer coisas escondidas, não podia falar no nome de Deus, nem em mensagem trocada no telefone, porque tudo é vigiado. Então, eles passaram aqui semana passada, deixaram um monte de mala aqui, porque tudo deles que vieram da China está aqui na minha garagem. E foram para Dallas visitar uns amigos lá e voltam amanhã para poder seguir para o Brasil. Então, eu fico pensando, gente, abandonou tudo para seguir a Jesus, para seguir o chamado de Jesus, né? Porque essa mensagem que eles receberam foi tão poderosa, foi tão impactante na vida deles, que eles querem dividir com outras pessoas. Eu já falei de uma prima minha, que é arquiteta, formou, toca todo tipo de instrumento, toca piano maravilhosamente bem. Está lá na Indonésia, com 2 crianças, sendo missionária, passando dificuldade, podia estar ganhando dinheiro lá em Belo Horizonte, mas deixou tudo para seguir o chamado de Deus. Então, assim, eu falei, eu não sei, o Jim estava falando para mim, porque tem um amigo da gente que vai fazer uma cruzada lá na Amazonas no ano que vem. Aí tá assim, você tem que vir com a gente. Eu falei, ai, não sei não. Acho que eu prefiro para falar de Jesus aqui na minha sala do computador do que ir para Amazonas com os mosquitos e o calor no meio do índio. Mas eu falei, não estou totalmente fechada para a possibilidade, mas não é uma coisa que move o meu coração. Mas eu acho assim, se é uma coisa que Deus quer para mim, Ele vai trabalhar no meu coração. Ele vai transformar e Ele vai botar aquele desejo, vai fazer aquele arder dentro de mim, né? Então é isso, gente. Encontrar com Jesus, eu falei isso várias vezes aqui, transforma coração, transforma mente, transforma vontade, transforma maneira de viver, sabe? O que eu fazia antes eu não faço mais. Então, esse é o poder impactante, transformador da salvação de Jesus, né? E isso só acontece pela fé. Então, vamos lá no capítulo 15 de Atos, 1 e 2. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Então, aqui já eram homens cristãos que vieram lá de Jerusalém para Antioquia, onde Paulo tinha fundado igrejas e criado uma comunidade, e eles vieram pregando uma mensagem diferente da que Paulo tinha pregado, né? Olha o que eles diziam: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem para Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então, aqui nesse capítulo 2 de Gálatas, Paulo está contando o que aconteceu nessa viagem aqui, tá? Lá de Atos, quando eles foram para Jerusalém, aqui Paulo está contando o que aconteceu, como que foi o resultado dessa conversa. Aí, 4 e 5 do capítulo 15. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por eles. Então, se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que havia crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam às leis de Moisés.
Então, aquele grupinho tradicional, aquele grupinho assim, ó, de mente fechada, não, tá certo, nós acreditamos em Jesus. Jesus morreu por nós, ressuscitou, mas se não circuncidar, não está feito. Se não circuncidar, então não serve. Aí, o que Paulo foi falar? 8:10 agora. Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou, dando... Aqui, na verdade, foi Pedro que falou isso. Vocês lembram quando a gente estava estudando Atos, que Pedro teve uma visão de um lençol aberto, cheio de comida de todo jeito, comida que não era permitida para os judeus comer. E o Pedro teve aquela visão que falava, come. E o Pedro falou, não, de jeito nenhum. Como que eu vou comer isso? De jeito nenhum, isso é pecado, isso é contra as tradições. E a voz, que era Jesus, né, falou, come. E aí ele acordou e estava alguém batendo na porta, chamando ele para ir na casa de um centurião romano que queria saber de Jesus. E aí Pedro entendeu, porque o que acontecia? Os judeus não podiam entrar na casa dos gentios. Lembra as vezes que Jesus entrou na casa dos cobradores de impostos, ou dos, como eles diziam, infiéis? Jesus sempre foi criticado. Por quê? Os judeus não podiam entrar na casa dos gentios. Então, Jesus estava preparando a Pedro para que ele entendesse que daquele momento em diante, desde a sua ressurreição, esse evangelho, o amor de Deus, o poder de Deus, estava aberto para todo mundo, não era exclusivo dos judeus. E que ele precisava se associar com essas outras pessoas, porque essas outras pessoas precisavam do evangelho também. Então, Pedro teve essa experiência pessoal com Jesus a respeito disso. Então, nós vamos ver por que Paulo brigou com Pedro hoje aqui, na história de hoje, no conto de hoje, né? Então, ele diz, Deus que conhece os corações demonstrou e os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Então, no dia que Pedro foi à casa do centurião, o centurião trouxe para a casa dele a família inteira. E na hora que esses homens e mulheres creram na palavra que Pedro ensinou, todos eles foram batizados com o Espírito Santo. E Pedro ficou chocado, ele achava que aquilo era um privilégio dos judeus. E ali ele entendeu que o que era o ministério do evangelho, né? Aí ele continua, ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós mesmos, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Aí o versículo 13. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Portanto, aí no versículo, aí ele relatou algumas coisas que eu vou pular, né? Aí ele, no versículo 19, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Essas palavras de Tiago. Então, não do Tiago apóstolo, tá? Do Tiago, irmão de Jesus, porque o apóstolo já tinha sido morto antes. O Tiago apóstolo foi sacrificado pelo nome de Jesus, foi morto. Ele foi mártir, né, como dizem. Aí vamos ver o versículo 22, o que o Tiago estava falando. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia. Então, o que aconteceu? Depois dessa discussão de Paulo, de Tiago falar, gente, não está certo, a gente não tem que impor essa circuncisão para os gentios, isso é coisa dos judeus, isso aqui é a lei que Deus deu para nós, a gente continua fazendo, mas os que vêm pela fé, vêm pela graça de Deus, né? E aí eles mandaram um grupo de líderes que estavam debaixo da autoridade de Pedro e João, junto com Paulo e Barnabé,
para apoiá-los naquela decisão, tá? Para falar, não, tá, eles estão certos, tá tudo bem. Então, continuando aqui, escolheram Judas, Barnabás, Silas, 2 líderes entre os seus irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta. Então, olha a carta que foi enviada. Os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão na Antioquia, da Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês como os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Então, aqui era para esclarecer, não havia divisão entre Paulo e os seus seguidores que estavam pregando na Antioquia e Pedro e os apóstolos que estavam em Jerusalém. Eles estavam em acordo. Houve um início de desentendimento, mas eles resolveram juntos. Né? Então, gente, é isso que uma lição que eu tirei muito dessa lição hoje, é que as coisas a gente tem que viver uma vida de transparência, né? Onde as coisas são resolvidas à luz, e se é uma coisa relacionada à fé, tem que ser resolvida à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, não à luz de opiniões ou de tradições, não, é à luz da Bíblia. A Bíblia tem resposta para todas as perguntas humanas, eu te garanto que tem, né? Aí ele falou, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês, aos gentios que tinham convertido, nada além das seguintes exigências necessárias. Então, eles falaram, olha, gente, tem coisas que são para o nosso próprio bem, que Deus tinha estabelecido, por razões de saúde, por razões espirituais. Então, aqui ele falou, quais são essas? Que eles se abstenham de comida sacrificada a ídolo, do sangue, carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Então, gente, isso aí, até, por exemplo, eu fico pensando, eu aprendi desde pequena a não aceitar comida que eu não sei muito bem de onde que vem, né? Se vem de uma oferecida a um deus ou um santo ou uma coisa, eu não vou, porque é sacrificada a ídolo. Então, eu não quero, porque a Bíblia fala que eu não devo comer, né? Uma coisa que é oferecida a alguém. Se é oferecido, por que a gente ora na hora de comer? Eu oro a quem? Eu oro a Deus, em nome de Jesus, agradecendo a Deus pelo prover aquele alimento na minha mesa, né? Por as mãos que prepararam aquela comida. Eu agradeço a Deus por isso, né? Então, assim, e naquela época havia muito, eles sacrificavam crianças, pessoas, animais, e diante daquela coisa horrorosa de imagens que tinha ali daqueles deuses, aí haviam vendas de comidas e era aquela bagunça toda. Então, assim, os apóstolos estavam querendo mostrar para eles que uma vez que a sua vida foi transformada, afaste dessas coisas que não são de Deus, né? Saia desse meio onde não vai te edificar, não vai te fazer crescer, né? A gente viu que Paulo já falou lá em Coríntios, que o que entra pela boca não contamina, né? O que sai é mais perigoso. Então, se você não sabe de onde que vem, come, não fique preocupada, não. Mas se você sabe, evita, né? Tem gente que hoje em dia a gente vê que com esse negócio de politicamente correto, né, as pessoas têm medo de se posicionar. E a gente vai ter que chegar no momento onde nós, os cristãos, vamos ter que nos posicionar. Não é brigar, não é ficar irritado, não é comprar, não, mas é se posicionar do lado de Jesus. Né? E aí, eu estava, hoje na mensagem que eu estava escutando, quando eu fui andar, o pastor estava falando exatamente sobre isso. A gente não está querendo ver os fatos, a gente não está querendo perceber
que as coisas estão mudando. Não é nem falar que Jesus está voltando. Ele está, porque Paulo falou lá 2000 anos atrás, então, muito mais perto para nós. Mas o fato é de que as coisas à nossa volta estão mudando. E se a gente não ficar alerta, ele estava falando que Covid não foi Covid que mudou todas as coisas, mas Covid trouxe à luz muita coisa, né? Muita coisa estava debaixo do pano, mas como que pode que depois do Covid explodiu o Black Lives Matter, esse sei lá, esses negócios aí de um monte de letra que tem aí dos gays, né? Que tem não sei quantas variedades sabe? Eu acho assim, então assim, tudo incrementou, cresceu muito. Então já existia, mas eu acho que teve uma exposição maior dessas coisas, né? Não sei se porque as pessoas ficaram trancadas e estavam se sentindo oprimidas e sentiram que estava na hora de gritar pelos seus valores e tudo, não sei. Mas uma coisa é certa: nós que somos salvos, que somos nascidos de novo, vamos ser cobrados. Vamos ser cobrados. A Bíblia diz: se você se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar de você. Então, a gente não pode. E existem duas maneiras que as pessoas veem a volta de Jesus. Uma é o arrebatamento, né? Onde as pessoas vão desaparecer, os cristãos, e os outros vão ficar. E a outra maneira é que vai ter muito sofrimento e depois Jesus vai voltar. Eu prefiro acreditar, pelo que eu já aprendi desde pequena, em casa e nos estudos bíblicos que eu participei, que vai existir uma retirada dos santos, daquelas pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador, eles vão ser retirados antes e poupados de muito sofrimento. Não é que nós vamos não passar por nada, vai passar. Mas uma vez que esses saiam daqui, os que ficarem, por exemplo, vamos dizer que tem uma igreja onde a pessoa vai na igreja todo domingo só por ir, né? E escutou falar dessas coisas, aí de repente Jesus volta e ela ficou para trás. Aquela pessoa vai querer de todo jeito seguir Jesus, porque aí ela vai ver que aquilo era verdade, aquilo era certo, né? E ela não fez caso daquilo, então ela ainda vai ter uma oportunidade. Só que a oportunidade vai ser tão difícil para ela se manter fiel, porque vai existir, a Bíblia fala do anticristo, vai existir a marca da besta, que a gente está sendo preparado para isso. O que é a marca da besta? É onde todo mundo vai receber tipo um chip dentro da pele, e sem aquele chip, você não pode ir no médico, você não pode comprar, você não pode vender, você não pode fazer nada sem aquele chip. Agora, se você é cristão, você tem que recusar aquele chip, porque aquilo ali está te dizendo que você está compactuado com o anticristo. Então, hoje em dia, a gente vê nos cartões de crédito, né? Cada dia está ficando mais normal o tal do chip, né? Por quê? E aí as tatuagens, o povo cheio de tatuagem, é para que a gente se acostume, ache normal, né? É tudo normal. Então, eu não canso de dizer, eu quero que a gente vá todo mundo junto na primeira chamada, então, ninguém ficar para a segunda chamada. Vamos todo mundo junto na primeira chamada, né? Então, aqui Paulo está dizendo isso, extrapolei mais do que devia. Mas aí eles voltaram para a igreja trazendo essa mensagem, né? Então, qual que era a mensagem? Um mesmo evangelho, vão voltar lá. Olha só. Ao contrário, Gálatas 2, reconheceram que a mim, aí Paulo está dizendo, quando eu fui lá nesse concílio e eles voltaram comigo, eles reconheceram a minha autoridade, reconheceram que eu não escolhi estar ali, que eu fui chamado por Deus, né? Então ele fala ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como ao Pedro, aos circuncisos. Porque Pedro, a maior parte do tempo, ele ficou em Jerusalém. Ele também foi, né, para a Itália, para a Espanha, mas não é tão relatado na Bíblia. A gente não vê essas histórias. Isso estão em pergaminhos, em relatos de historiadores,
né? Mas a missão de Pedro foi mais entre os judeus. Aí ele continua no versículo 8: pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Então, naquela época, estender a mão direita era um termo de eu apoio, eu confio em você, você está você está debaixo da nossa autoridade e nós te enviamos porque nós acreditamos que você também tem sido usado por Deus para esse trabalho. Então, é como se eles estivessem reafirmando o chamado de Paulo, né? Aí, vamos lá no versículo Atos 9:15. Paulo tinha falado aqui, né, sobre a sua missão, e a gente viu lá o que Paulo falou, o que Jesus falou para Ananias, quando ele mandou Ananias encontrar Paulo. Vai, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome entre os gentios. E aí ele falou, vou mostrar para ele o que é sofrer pelo meu nome. E lá no versículo 22 e 21 diz assim, então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe, para os gentios. Então o chamado de Paulo foi muito específico, né? Pedro teve esses 3 anos que ele viveu com Jesus, Pedro pregou o evangelho ali na Judéia, Samaria, e continuou pregando, mas o chamado de Paulo foi específico para ir para fora, né? Para ir para os judeus. A questão principal nesses capítulos de Gálatas era a circuncisão e a salvação. Paulo não condenou a circuncisão, ele não estava dizendo ninguém, nem judeu não precisa mais fazer isso. Não, não era pecado, não era contra a lei, né? Jesus não anulou isso, mas ele insistiu que a circuncisão não tinha relação direta com a salvação. Você não era obrigado a praticar a circuncisão para ser salvo. A salvação é pela fé. Isso que a gente não pode esquecer nunca, 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 nunca. Então, continuando aqui, em Gálatas 2, Paulo repreende a Pedro. Mas antes de chegar lá, Atos 11, eu não vou ler tudo, não, porque é comprido. Aqui foi quando Pedro veio e se explicou a igreja da Judéia. Então, Pedro foi, dentro da igreja, ele foi apoiar a Paulo e o que Paulo tinha vindo falar com eles, né? Então, eu quero que, se vocês tiverem tempo, gente, dá uma lida de novo no livro de Atos, porque Atos conta as viagens de Paulo e essas cartas que a gente vai ver daqui para frente, Efésios, Gálatas, Colossenses, Tessalonicenses, essas cartas foram escritas a partir dessas viagens que Paulo fez e nas igrejas que ele fundou, né? Então, elas são é muito importante a gente voltar lá e ficar ciente desses eventos e quando eles retiraram, né? Então, aqui, o que aconteceu? Paulo chamou Pedro no canto, na verdade, ele chamou a atenção de Pedro na frente de todo mundo. Vamos ler aqui no versículo 11, Gálatas 2:11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, ele se afastou e se separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Então, Paulo está dizendo aqui que o que você crê, você tem que agir. Você não pode ficar com vergonha ou com medo.
Então, Paulo estava criticando a Pedro, não porque ele estava comendo com os gentios, mas porque, enquanto ele estava sozinho, lá na Antioquia, que é o que está no capítulo 11 de Atos, enquanto ele estava sozinho, ele estava com os gentios, porque, gente, Pedro passou pela experiência de Jesus falar para ele que não existia separação entre judeu e grego, ou gentio. Então, ele sabia disso, mas Pedro sempre foi aquela pessoa impulsiva, né? E às vezes o julgamento dele era meio duvidoso, né? O bom de Pedro, gente, é tão bom a gente ver que essas pessoas que a gente admira tanto, né? Pisaram na bola, sabe? Cometeram erros, é bom, porque faz com que a gente perceba que a gente não está sozinha, e que tem esperança para nós, sabe? Que o nosso Deus nos perdoa, que o nosso Deus nos entende, mas tem que existir uma mudança de comportamento, né? A gente não pode só, pois é, não, precisa de existir confissão, pedir perdão, transformar, não fazer mais, né? É, então, aqui, quando Pedro saiu da mesa, quando chegaram os lá companheiro de Tiago, né, a retirada dele da mesa não foi baseada em um princípio teológico, mas sim por uma atitude covarde, de medo, querendo esconder, né, que ele estava comendo com gentios. E Tiago, gente, Tiago já devia saber do sonho, Tiago sabia da história lá do centurião romano que tinha sido convertido. Então, assim, é todas essas coisas que a gente precisa pensar, sabe? Eu acho assim, a gente na nossa natureza humana, a gente tem a tendência de querer camuflar a verdade, de querer esconder, né? Então, Paulo mesmo falou: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, sabe? Então, assim, eu gosto do meu vinho, vou tomar o meu vinho. E não vou ficar escondendo. Eu lembro que eu fazia meus aniversários, eu fazia dois, um para o povo da igreja e um para o resto do povo. Aí, quando eu fiz 50 anos, eu falei: chega, eu gosto de vinho, eu vou servir meu vinho, e se vocês não querem, eu não vou ficar ofendida se vocês não querem tomar vinho comigo. Mas então, assim, para mim, isso não vai me fazer menos cristã, sabe? Pelo contrário, Jesus, o primeiro milagre foi transformar água em vinho. É a única bebida alcoólica que eu tomo, né? Então, assim, também não tomo para ficar bêbada. O problema todo na Bíblia são os exageros de tudo, de comida, de bebida, né? De falar mal. Tudo que é em exagero, tudo que é excessivo é prejudicial, né? Então, assim, a gente precisa tomar uma postura onde o que eu diante da palavra também, porque tem muita gente que cria suas próprias regras de vida, né? E aí, eu estou aprovada por Deus. A gente tem que ter o conhecimento, o que que Deus aprova e o que que Deus reprova, né? Hoje em dia tudo sobre feel good, né? Feel good, eu estou sentindo, tô no clima, né? Tá tudo bem. Não é assim, né? Então, esse foi o tipo de comportamento que dominou a vida de Pedro. Então, vamos ver alguns fatos aqui, por exemplo. Quando Pedro disse a Jesus para não ir para a cruz. Logo depois que Pedro falou aquela confissão maravilhosa que tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus falou: Pedro, essa confissão não foi revelada a você de você mesmo, foi o Espírito Santo que te revelou. Então, sobre essa confissão, essa rocha, eu vou edificar minha igreja, né? Naquela confissão de que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo. Tinha acabado de acontecer, Jesus estava falando sobre a morte. Aí o que Pedro fala para ele? Não, o senhor não vai morrer de jeito nenhum. O que é isso? Não, a gente está aqui seguindo o senhor para esse tempo todo, para agora morrer. Aí o que Jesus falou? Afasta de mim, Satanás. O próprio um que tinha acabado de ter declarado uma coisa tão importante, Jesus estava falando: sai para lá, Satanás. Não é Pedro que era Satanás, mas aquela palavra que Pedro falou. Então, assim, da mesma boca que tinha sido inspirada pelo Espírito Santo para dizer: tu és o Cristo, filho do Deus vivo,
Satanás usou para dizer, não, não vai morrer não, por favor. Então, gente, nós somos humanos, infelizmente, né? E a gente é vulnerável. Outra coisa, quando Jesus andou na água e Pedro veio, né? No momento que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele afundou, né? E ficou com medo, gritou: socorro, me tira daqui, né? Jesus, ele nem precisava ter ficado tão apavorado, mas ele teve medo, né? Outro momento de ímpeto de Pedro, quando ele cortou a orelha do centurião, quando Jesus foi preso no Getsêmani, né? Pedro, João é o único que dá nome a Pedro, porque os outros lá todos falam um discípulo, né? Mas João falou exatamente quem foi. E quando ele negou Jesus, né? Então, assim, são coisas que mostram a fragilidade humana, até daquelas pessoas que estão totalmente devotas e determinadas a seguir Jesus. Como é importante, primeiro, é a gente estar conectada com a videira, né? Conectada com Jesus e com Deus e o Espírito Santo dentro de nós. Segundo, é ter ao nosso lado pessoas que nos amam o suficiente para chamar nossa atenção, se a gente pisa na bola, se a gente faz alguma coisa. E aqui a gente vai ver, a gente viu que Pedro fez isso, que Paulo fez isso com Pedro. Então ele diz, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como um gentio e não judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Então, ele estava falando que você está aí comendo com os judeus, com os gentios, né? Você é judeu, você está vivendo como eles, você está aí em comunhão com eles, né? Falando das coisas de Deus, falando de Jesus, e agora quer exigir, né? E Pedro sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Nós, os judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos, aqui era a regra, né? Que judeu era santo e gentio era pecador. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo. Assim, nós também cremos que em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Ninguém. Cumprir regras, praticar religiosidade não vai justificar ninguém. Não vai salvar o pecado de ninguém. A única coisa que nos limpa do pecado é o sangue de Jesus. E a gente só recebe isso pela fé. A posição de nenhum homem é tão segura que não possa cair. Se Pedro caiu, eu também posso cair. Se ele se levantou de novo, eu também posso me levantar. Temos os mesmos dons que eles tinham, o mesmo Cristo, o mesmo batismo, o mesmo evangelho e o mesmo perdão. Nós somos filhos de Deus por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. O próprio Paulo conheceu essa luta quando em Romanos 7,18 ele disse: eu sei que nada de bom habita em mim, isso é, na minha carne. O que ele chama de carne é a natureza humana, tá? Porque ele fala que uma vez que a gente aceita Jesus, a gente passa a ser filho de Deus, e essa natureza nossa é uma natureza espiritual. Mas porque a gente ainda é carne, a gente ainda é humano, essas duas naturezas brigam dentro da gente. É o querer fazer o que Deus quer e o diabo querer resistindo àquela vontade nossa, né? Essa guerra existe dentro de nós. Então, Paulo pondera com Pedro sobre que o fato deles serem justificados diante de Deus pela obra redentora de Jesus Cristo, não por guardar a lei, não por seguir as tradições, né? Pedro, todos nós cremos como judeus. Ele disse: Pedro, todos nós cremos como judeus praticantes. No entanto, sabemos muito bem que não éramos considerados justos diante de Deus.
As próprias leis do Velho Testamento testificaram que viria um que seria o cumpridor total daquela lei. Esse um era Jesus. Então, o Velho Testamento inteiro aponta para aquele que viria, para cumprir a lei na sua totalidade. Só ele foi capaz de cumprir a lei na sua totalidade. Né? Sabemos que nós, embora tenhamos crescido como judeus praticantes, isso é Paulo dizendo a Pedro, somos considerados justos diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então ele estava assim, cara, e isso agora nós sabemos, nós somos judeus, eu e você, né? A gente praticou a lei a vida inteira, a gente sabe que isso não foi suficiente para nos justificar. Então, bora lá fazer as coisas certas, né? Vamos levar a mensagem pura do evangelho que Jesus deixou para nós, como ela deveria ser levada. Paulo sabia que mesmo um judeu estritamente observante das leis, como ele, nunca poderia ser considerado justo diante de Deus, somente pela lei. Em vez disso, ele, Pedro e cada um, judeu ou gentio, deveria aceitar e acreditar em Cristo Jesus. A fé em Jesus Cristo não é apenas uma convicção intelectual, mas um compromisso pessoal. A expressão no meio do versículo 16 é literalmente, vamos lá, no versículo 16 diz assim, mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos que Cristo Jesus, cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé. Então, ele está dizendo, eu e você, Pedro, nós tivemos que crer nesse Jesus para que nós recebêssemos a justificação. Toda a nossa prática passada do judaísmo, das regras, isso não serviu de nada, porque hoje aquilo é importante, são a base da nossa fé, mas é em Jesus que nós devemos crer. Este é um ato de comprometimento, não apenas concordando com o fato de que Jesus viveu, morreu, mas correndo para ele, em busca de um refúgio e clamando por misericórdia. Para dar uma breve definição de um cristão, eu achei isso muito interessante, isso foi de Martinho Lutero. Um cristão não é alguém que não tem pecado, mas alguém contra quem Deus já não culpa pecado, por causa da sua fé em Cristo. Essa doutrina traz conforto para as consequências em sérios apuros. A maior maneira pela qual nós nos rebelamos... Presta bem atenção nisso, gente. Olha, isso é muito sério. A maior maneira pela qual nos rebelamos contra Deus é quando olhamos para Jesus pendurado na cruz, recebendo o castigo que era meu e seu, o castigo que nós merecíamos, suportando a ira de Deus por nós e dizer: tudo isso é muito bom, mas não é suficiente. Seu trabalho na cruz não será o bom suficiente para Deus até que eu seja crucificado como comendo uma comida ou praticando essa ou aquela tradição. Já falei isso aqui várias vezes. A gente insulta a Deus quando a gente acha que a gente precisa fazer mais. Quando a gente acha que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Né? Isso aí é muito sério. A gente precisa realmente não esquecer nunca. Ai, tá lindo lá o sacrifício. Eu acredito. O diabo também acredita em Jesus. Acredita e teme, né? Mas ele não segue. Ele não aceitou o sacrifício de Jesus por ele. Por ele, não. Pela humanidade, né? Porque ele já está com os dias dele contados. A grande tragédia do legalismo é que, ao tentar estar mais certo com Deus, eles acabam se afastando de Deus e desagradando. Então, no versículo 19, vamos ler aqui. Se, porém, procurando ser, começando no 17, se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado?
De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Então, aqui ele está dizendo, então, se eu descubro que eu sou pecador, então fico seguindo a Jesus. Eu fico pensando assim, toda vez que eu leio isso, eu lembro do meu irmão, porque ele sempre falava de Deus, sempre, né, falava, ai, que se Deus quiser, Deus vai me ajudar, mas você não via uma vida de intimidade ou de relacionamento nenhum com Deus. Nada na vida dele refletia Deus, nada. A maneira dele relacionar com a família, com os filhos, os amigos lá achavam que ele era maravilhoso, né? Mas a maneira dele relacionar com a família ou diante da vida em si, né? Profissão, nada disso refletia a presença de Deus na vida dele, né? Então, aí continuando, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Esse versículo aqui, gente, é muito importante a gente nunca esquecer do versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Por causa disso aqui é que Paulo um dia pôde dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque ele foi crucificado com Cristo. E o que foi crucificado? A lei, que ele estudou a vida inteira, os desejos dele. Foi crucificado com Cristo. E Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, ele está dizendo, eu não vou anular, não vou me agarrar à lei, às tradições, eu fui criada nela, eu persegui os cristãos, mas isso para mim acabou o dia que eu encontrei Jesus. Para mim, ele é a única coisa que me basta, né? E próprio Jesus uma vez falou para ele, quando ele estava passando por grandes dificuldades, Jesus falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu estou fraquinho e não tenho força para bater as pernas, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida, né? Outra coisa de João Calvino, ele diz assim: morrer para a lei é renunciar a ela e ser libertado do seu domínio, para que não tenhamos confiança nela e ela não nos mantenha cativos do jugo da escravidão. Problema sério das tradições e regras é que nos mantém presos. Você fica presa na obrigação de seguir aquelas regras. E o Evangelho de Jesus é um evangelho de liberdade, né? Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. A gente não precisa de ter, eu não preciso de ir na igreja todo dia para poder estar na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus o dia inteiro, estou dirigindo, estou orando, né? Se você vai na igreja ali naquele seu momento, e eu vou na igreja um monte de dia na semana, porque tem estudo bíblico, tem um monte de coisa que acontece, mas Deus está presente, sabe, na sua vida, em qualquer lugar que você estiver. Qualquer lugar ele está. Então, aprenda a sentir a presença dele, a falar com ele quando você está dirigindo. Eu falei semana passada, gente, Deus não importa, pode pedir um estacionamento, sabe? Coisas triviais da nossa vida. Ele está disposto a nos ouvir, né? Então, ele fala, desde o momento que morremos com Cristo na cruz, temos uma vida diferente. A nossa antiga vida, vivida sobre a lei, ou sobre nada, né? Tem gente que não seguia nada e de repente encontra Cristo. Ela morre, a vida do homem natural morre. Isso que Jesus disse a Nicodemos: você tem que nascer de novo. Se você quer ter parte comigo, você tem que nascer de novo, senão não tem jeito. E o que era nascer de novo? É transformar a mente, né?
repensar as regras, né? Jesus ficava muito bravo, não porque eles seguiam as regras, mas porque eles tinham criado muitas cercas em volta das leis que Deus tinha dado, eles tinham criado outras leis que faziam o povo muito mais preso, mais escravo daquelas tradições, né? E eles mesmos não cumpriam, sacerdotes e fariseus. Eles exigiam das pessoas, mas eles mesmos não cumpriam, né? Então, já não sou eu quem vive. Estou crucificado com Cristo. Morri para a lei. Desde que morremos com Cristo na cruz, temos uma vida diferente. Paulo percebeu que na cruz uma grande troca ocorreu. Ele deu a Jesus sua velha vida e o desejo de tentar estar certo diante de Deus, né? Paulo estava tentando praticar todas as coisas para que Deus se agradasse dele. Na igreja, nós estamos estudando, o pastor está fazendo uma série de mensagens sobre criação de filhos, né? Parenting. E semana passada ele estava falando sobre o amor incondicional, né? Que a gente precisa ter com os filhos da gente. E aquele amor, assim, é demonstrado num olhar, é demonstrado com palavras, é demonstrado com afeição, né? E eu me peguei lembrando de algumas coisas que o Jim falou para o JT, que eu falava, nossa, isso deve ter caído muito doído, porque o Jim falava para ele assim, me dá razão para fazer as coisas para você, né? E um pai falar isso para um filho pesa, né? E muita gente vê Deus dessa maneira, precisando de uma razão para Deus me amar. Gente, Deus não vai amar você nem um pouquinho mais, nem um pouquinho menos do que ele já ama. Ele é amor. A essência de Deus é amor, né? E agradar a Deus vai fazer bem para nós, mais do que para ele. Vai encher o nosso coração de alegria e de satisfação, né? A vida de Paulo não era mais dele, ele pertencia a Jesus. Paulo não possuía só a própria vida, ele simplesmente administrou a nova vida que Jesus lhe deu, com dedicação, santificação e o desejo de ser como o seu mestre. A fé conecta você tão intimamente com Cristo que ele e você se tornam como se fosse uma pessoa só. Como tal, você pode dizer com ousadia: agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, a justiça, a vitória e a vida de Cristo são minhas. A autoridade de Cristo é minha. O poder de Jesus é meu. O poder de curar, o poder de levar sobre mim, tirar dele de mim as ansiedades e jogar na mão dele. Quando a gente anda com ele, tudo que ele é nosso. A gente é um com ele, né? Do mesmo jeito que ele disse que ele e o Pai eram um, Jesus quer ser um, eu e você com ele, né? Ele quer ser aquela pessoa na nossa vida. A fé pela qual Paulo vivia não era em si mesmo, fé na lei ou fé no que ele podia ganhar ou merecer de Deus. Foi a fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. Só uma pessoa me salvou da lei, do pecado, da morte, para uma vida eterna. E este alguém é Jesus, Jesus Cristo. A ele seja dada honra, glória e louvor. Muitas pessoas não conseguem enxergar o grande problema de ver a graça de Deus como algo que nos ajuda a chegar no céu. Como se fizéssemos o melhor que pudéssemos, então a graça faz o resto. Não é assim. Não é assim. A graça de Deus a gente recebe. E porque eu recebo, eu vou fazer o que meu pai quer. Gente, é tão parecido com o nosso relacionamento com os nossos pais aqui na Terra, né? Muita gente tem um relacionamento ruim e tem problema aceitando a Deus porque teve um pai que não foi uma pessoa positiva, que não foi uma pessoa que deu segurança. Então, eles têm dificuldade de aceitar a Deus como pai. Mas a maioria de nós teve um pai que amou, né? Não era da nossa geração, não era aqueles pais assim carinhosos e tal, mas a gente respeitava,
a gente sabia que era amada, cuidada, né? E é isso. E não é, a gente não precisava ganhar a atenção deles, né? A graça não ajuda, a graça faz tudo, né? A graça de Deus não é um extra, ela é, né? O extra vem depois. Toda a nossa justiça vem da obra de Jesus por nós. O que eu aprendo com a leitura de hoje, desse livro de Gálatas, o evangelho é puro e simples. O evangelho de Jesus Cristo liberta, ele é oferecido pela fé somente, não pelo que eu faço ou deixo de fazer. É importante existir transparência, né? A gente vê tanta divisão nas igrejas, por quê? Porque não existiu essa transparência, não existiu essa confrontação honesta diante da palavra de Deus entre as pessoas. Essas confrontações devem ser resolvidas à luz da palavra. Nossos atos devem ser o reflexo das nossas palavras. É importante viver o evangelho de Jesus Cristo em tudo que fazemos, né? Faço o que eu faço. E que a minha palavra, né, que o que eu falo seja refletido nas minhas ações. Porque às vezes as pessoas falam, mas a gente não pode seguir o que elas estão falando, porque as atitudes não condizem, né, com a mensagem que está saindo. Então, essa é uma responsabilidade muito grande dos seguidores de Jesus, de refletir a imagem do Senhor. Que Deus abençoe vocês nessa semana.